Eu sou Márcia, ela é a Vânia e Ovine. Sejam muito bem-vindas. Hoje a gente vem com uma história linda, cheia de ilustrações. A Vânia trouxe aqui hoje. Tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá bom? Então se deliciem. Deixa Hoje eu nós ver vamos aqui. falar de uma história bem intensa, cheia de Estou trama. gostando bastante, é muito gostoso mesmo, né? Ouvir histórias é uma coisa gostosa, né? Porque é uma coisa que remete à infância da gente, né? Porque Sim. que criança que nunca ouviu uma história, né? Sim, todo então, mundo, isso né? traz sentimentos gostosos, né, pra gente, né? Acalenta o coração. É. É isso aí, gente. Hoje eu vou contar a história de Carmen. É uma história bem antiga, né? Porque a ópera, ela já existe desde 1870 e tralalá. E ela é muito intensa, né? A história de Carmen, Dom José e o toureiro. E é uma trama muito bonita, né? A música nos remete a Sevilha. Então, essa história é uma história muito intensa mesmo, né? E retrata uma personagem com uma característica muito forte. Uma mulher, né? Que se empodera da força que ela tem e das inconsequências também. Então, quando foi criado esse balé baseado nessa ópera, ela foi uma apresentação que chocou muito as pessoas, porque a intimidade delas não era muito explícita. Em todos os balés que a gente já viu, tem o amor, a traição, mas uma coisa muito superficial, né? E por mais que a nossa imaginação nos remeta a momentos íntimos, esse balé, essa história, quando foi criada, ela abre esse leque, né? E que, na verdade, é uma coisa que tá dentro das pessoas, né? Então, quando ela foi mostrada, porque a ópera retrata bem, mas quando ela foi pro balé, realmente, ela chocou bastante. Não é um balé longo, porque tem no máximo uns 45 minutos, a gente chama de suite, que é um balé bem enxuto. Ela vai direto ao assunto, sem rodeio, sem trelelê. Ok? Faca na bota. Faca na bota. Mas é muito bonito, porque a gente vai para as nossas raízes, né? Porque até hoje ele é montado, até a semana passada que eu anunciei que a gente ia contar essa história, eu abrindo o Instagram, Facebook e tal, em Santiago, o Balé Nacional de Santiago está montando esse balé. E a Andressa Hentzek, uma bailarina brasileira, que é a primeira bailarina de lá, ela até fala sobre o balé e tudo, se vocês puderem segui-la também, é muito interessante, porque ela já dançou vários balés como protagonista, e ela explica, né, como que é dançar esses balés de repertório que a gente conta. E ela tá estudando a Carmen e dançando, e ela já logo fala, é uma mulher empoderada. E é mesmo, gente. Ela quer mostrar para que ela veio, e ela não tem medo de errar, de trocar, de procurar sensações novas, né? Então, por isso que quando foi montado, chocou um pouco, né? Chocou até bastante.
o público, porque não era um assunto muito tratado. E é um balé clássico, mas ele mistura as modalidades e ele traz para o palco movimentos mais modernos, porque essa suíte, na verdade, ela foi montada para nada mais, nada menos que a bailarina absoluta do balé Bolshoi, que é a Maya Pitskaya. Se vocês não conhecem a história dela, seria uma boa também procurar um pouquinho sobre Maya Pitskaya. Ela é considerada a bailarina absoluta do balé Bolshoi, porque ela era casada com o Rodim Chendrin, que é um maestro, e aí ele deu uma mexida na música de Bizet para ela dançar. Então já foi outra revolução, né? Porque ele fez um arranjo mais com cordas, com percussão, e foi em 1967 que ele fez isso. Mas esse balé, já desde 1948, foi dançado. E eu trouxe umas figuras aqui. Ele foi dançado em Paris. E olha só o cenário que foi usado lá em 1948. Esse meu livro aqui, ele é de 1950. Ele é novo, ó. Bem novo. Olha aqui, ó, a data, 1950. E aí ele fala sobre os balés mais modernos. Porque aquele meu outro livro, que fala sobre os balés românticos, ele não chega nesse aqui. E felizmente eu tenho esse aqui que conta a história. Que é bem moderno. Esse é bem mais moderno, de 1950. Olha a modernidade. Mas nós estamos chegando, calma lá. Qualquer hora eu acho em algum sebo um outro livro. Um pouquinho mais moderno ainda, né? 1980, né? Logo, logo a gente acha. Bailarina é meio rato de sebo, gente. É assim mesmo. E aí, conta a história. Então, os personagens que existem nessa história é a Carmen, o Dom José, que é um soldado, e o toureiro. E a Carmen, ela é uma tabaqueira. O que é isso? Ela trabalha numa fábrica de cigarros. Ela e as amigas dela. E a chefe dela é a tal da Mercedes. Imagina uma espanhola bem irritada, arretada, muito irritada, que não gosta do que faz. E tem uma funcionária como Carmen. Uma Carmen que não aceita desaforo para casa, não leva desaforo para casa, que é muito intensa. E então elas têm uma rixa entre elas. Imagina, quem trabalhava na tabacaria usava faca, usava estilete, usava daga, porque elas tinham que cortar o fumo, elas tinham que enrolar o fumo, elas tinham que cortar o cigarro, sair tudo igualzinho. E elas eram meio rameiras, então elas estavam na sociedade lá embaixo, né? Elas eram quase que operárias escravas, né? E elas não gostavam daquilo. Então, essa história, eu já dancei ela. Quando eu iniciei nesse balé, eu não era a Carmen, eu era a Frasquita, amiga da Carmen, que também era muito doce, né?
forte também, porque o balé é espanhol, né? Retrata Sevilha. E a diretora que organizou foi a dona Magali Bueno. E ela, baseada também na Carmen, ela retratou essa história em 5 cenas, que é na praça, primeiramente, onde as pessoas passeiam, né? Então tem as espanholas, os espanhóis, os soldados, e eles é uma aldeia normal, simples, né? E as bailarinas estão lá representando o povo. Aí as tabaqueiras saem do serviço e adentram a praça. No meio tempo ali, os soldados entram na praça e a Carmen e as tabaqueiras começam a se engraçar com os soldados, chamar a atenção deles. E o Dom José acaba se apaixonando pela Carmen, assim, é quase que à primeira vista, né? E ela é muito provocativa. Então ela passa por ele, joga os cabelos, faz gestos mais que são insinuantes, né? E ele fica louco atrás dela. Poxa, uma mulher tá facinha, vamos lá. E aí ela se engraça com ele. Só que nesse meio tempo, a Mercedes começa a provocar a Carmen, né? Dizendo que ela não era de nada e que ela era uma rameira, tabaqueira, só que ela também era. E aí a Frasquita dá uma de, não, deixa pra lá. Quando elas começam a se pegar ali, a Frasquita sempre tá no meio. Ó, vai ficar bem fácil de vocês verem. Assim, ó. Dá pra ver bem direitinho, ó. Aqui é a praça, aí estão as bailarinas dançando. Aí entra a Frasquita, ó. Vendo? Aí tem os bailarinos que estão dançando. Então, uma aldeia normal, né? De uma cidade como Sevilha. E tava tudo bem. Até a hora que entra Mercedes. Não sei se dá pra ver muito bem. Essa que tá aqui nesse cantinho aqui. E aí, elas começam as provocações. Quando a Carmen aparece, a Mercedes não gosta. E a Carmen provoca o guarda, né? O soldado Dom José. E aí, elas começam uma briga. Vendo? Aí, a Frasquita tá aqui no meio, até separando elas. Só que chega uma hora que a Carmen não se aguenta. Aqui os soldados. E aí, ó, uma para cada lado. E só na provocação, só na provocação. Muitas provocações. E a Carmen não vai levar essa provocação para casa. Com certeza não. Aqui, ó. Aqui dá para ver a Carmen e as outras tabaqueiras também.
E a movimentação é muito intensa, porque a música pede, né? Então, a Frasquita sempre tentando separar e tudo mais. Só que tem uma hora que a Mercedes joga a Carmen no chão. Ela puxa, pega nos cabelos, aquela brigaiada de baixo calão. Aí a Carmen não aguenta mais e aí ela pega a faca da liga que tá na perna dela e passa no pescoço da Mercedes. E nessa hora, o chefe dos soldados aparece e o Dom José, ele, por estar tão envolvido com a Carmen, ele fala que foi ele. E ele vai preso. E aí ele manda a Carmen sumir. Vai embora, vai se esconder, sai da cidade, some daqui. E ele assume que ele que passou a faca na mulher, né, na Mercedes, e vai preso. Só que Dom José tem uma noiva. E ela fica sabendo que ele foi preso, e aí a Micaela, que é a noiva, ela vai dançar para ele na prisão, para tentar fazê-lo, sabe? Não dá, você é meu noivo, como que você tá com outra? Presta atenção no que você tá fazendo. Então, é uma... Deixa eu pôr aqui, ó. Peraí. A música, e ela dança, é bem melódica, e ela faz gestos pedindo para ele se retratar, porque não é assim que as coisas funcionam, né? Não dá para ir só pela emoção, precisa ter a cabeça no lugar. Então ela dança, pedindo mesmo. Aí, então é uma dança bem melódica, quase que implorando para ele colocar a cabeça no lugar e esquecer da Carmen, né? Aí fecham-se as cortinas e aparece a taverna. E agora estamos na taverna. Então, tem músico, tem as mesas e as pessoas estão lá na taverna conversando, comendo, bebendo. E aparece nessa cena o toureiro, né? E anuncia a tourada. Só que assim, essa cena é como se já tivesse passado um tempo e o Dom José aparece na taverna também. E aí, ele vê que Carmen está nessa taberna. E aí ele começa a ter um ataque de ciúmes. E a Carmen, depois que ela já tinha seduzido ele, provocado ele, e ele tinha sido preso e tudo mais, ela simplesmente virou a página e começou a se insinuar para o toureiro. Então, nessa cena, as pessoas começam a ver que ela tá de novo no lugar e que o Dom José tá se roendo por dentro. Mas ela não tá nem aí, não. Ela começa
a provocar o toureiro. E aí o clima esquenta de novo. E o Dom José fica mordido. Só que a Carmen não tá mais nem aí para ele. E simplesmente tem muitas danças aqui. Aqui a moça que dança, ela dança com os espetos do toureiro. Porque vocês sabem, na tourada, que é cruel, gente. Tem aqueles rapazes que espetam o touro, né? Até tem muitas figuras de tourada que se vê os espetos enfincados no dorso do touro, né? Para provocá-lo. E tem uma dança muito linda da Frasquita, anunciando a tourada, né? Então ela dança com os espetos, é uma dança bem frenética, tecnicamente bem difícil também. E aí, depois de muita provocação, a Carmen acaba saindo com o toureiro. E aí aparece a cena do quarto, que foi um quadro muito assim, chocante, né? Porque aqui ela realmente provoca, né? O toureiro. E aqui ela já aparece como uma cigana. Porque quando o Dom José falou para ela, vai embora, ela encontra uns ciganos próximos da cidade. E aí ela fica um tempo lá e tal, e se veste como ciganos e tal. E quando ela aparece de novo na taverna, ela é uma cigana. Ela lê a mão, ela lê cartas. E ela é muito sedutora. Tem olhos bonitos, gestos mais abrutalhados. E aí ela vai pro quarto com o toureiro. E aí tem uma cena muito sensual. Aqui é a Carmen provocando o Dom José, provocando o toureiro. E ela tá sempre em busca de novas sensações, né? Quer viver intensamente. Quer viver intensamente. Então, aí o clima muda. Aí é uma cena bem de penumbra, né? Tem versões que aparece a cama, né? E é uma movimentação bem sensual, né? Retratando mesmo um ato sexual, né? De muita intensidade, que foi muito chocante para a época, né? Porque as mulheres até bem pouco tempo não tinham liberdade para tudo isso. E a Carmen veio para revelar. Então, ela aparece assim. Então, é uma cena que o figurino é todo bege, parece que ela tá sem roupa nenhuma. E o toureiro aparece só de calça, sem blusa, né? Então é bem sensual, gestos bem provocativos, né? E aí quando termina essa cena, ela simplesmente vai embora. Depois que ela se satisfez, ela abandona o toureiro numa boa e vai de volta para aquele grupo de ciganos. E o Dom José vai atrás dela. E aí, nessa trupe de ciganos,
ela chega e tá bem, né? Tá satisfeita e tudo mais. E o Dom José aparece novamente. E aí a cigana lê a mão dele. E aí as ciganas dançam em volta dele. E nessa versão, as ciganas mostram e assim, o clima todo da cena é como se ele estivesse tendo uma visão do futuro. Então elas anunciam uma morte. Em primeira mão elas não falam quem que vai morrer. E aí aparecem 3 cadeiras na frente do palco, com focos, né, em cada uma. E aí aparece o Dom José, a Carmen no centro e o toureiro. Então, toda a movimentação aparece focos diferentes e aí aparecem as visões. Então, elas entram de preto, de véu, né? E toda a movimentação vai contando a história da Carmen, que se envolveu com o soldado, que depois se envolveu com o toureiro. E aí, é que é bem escuro, né? Aí mostra a visão do Dom José com a Micaela. Ela aparece para ele, pedindo para que ele saísse daquela situação. E aparece, não sei se dá para ver muito bem, ó. Ela tá aqui em cima, pedindo para ele. Aí ele, junto dela, super apaixonado. E ela praticamente desfalecida nos braços dele, né? Então a música é muito envolvente e a clima da cena é tenso. E aí quando ele acorda, né, daquela visão, ele vai embora e acaba a 4ª cena. Quando abrem-se as cortinas novamente, aparece a tourada. Aí Carmen aparece na tourada ovacionando o toureiro principal e super feliz de estar ali naquele lugar. E a música vai mostrando exatamente a tensão da cena, a tensão da história. Porque aparece a felicidade e de repente a música dá um estanque. E todo mundo para. Aí ela volta à realidade e é intensa novamente. Então, aparece o toureiro e dançando e mostrando a capa e a comitiva dele e tudo mais. E novamente dançam todos juntos. O toureiro, a Carmen, a amiga da Carmen, o Dom José. Aí, aqui é um ápice mesmo da história, porque o Dom José fica furioso de ver a Carmen que ele queria para ele com o toureiro. E então, quando o toureiro
termina de dançar e que ele mata o touro, né? A plateia que tá atrás dele ovaciona, né? Então fica todo mundo feliz. Só que o Dom José aproveita a situação e pega a Carmen desprevenida. E aí ela fica muito apreensiva, né? Mas ele, nessa vacilada dela, ele esfaqueia ela na barriga. Aí fica todo mundo chocado. Tudo bem, nós estamos numa tourada, mas quem tem que morrer não é a Carmen, né? É o touro. E aí é que acontece a tragédia. Então, Carmen cai desse lado aqui. E aí, a música é de arrepiar, gente. É maravilhosa. E aí, eles pegam a Carmen e erguem o corpo dela e saem pelo palco com o corpo dela elevado e vão embora. E aí o Dom José, aí ele desaba mesmo, porque não era aquilo que ele queria, mas ele já fez a tragédia e ela se concretizou. E tudo aquilo que os ciganos haviam contado para ele se realiza. Só que ele não sabia que era ele que ia matar. Então, a dor no coração dele era muito intensa. Chocou por vários motivos. Primeiro, porque a Carmen era uma mulher empoderada, que queria se sentir viva, né? Então, ela era despojada de pudor, despojada de tudo. Ela não levava nada para casa mal resolvido. E ela estava querendo viver a vida dela, livre, né? E a tragédia se concretiza assim.